Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra tentar conversar com vocês sobre pessoas normais. Bom, pessoal, pra quem não me segue no Instagram, aproveita e já vai lá seguir. Eu vou deixar aqui o @juju.bekind com 2 Es. Vai lá e quem me acompanha por lá viu que eu li recentemente este livro, Pessoas Normais. E foi um livro que me impactou, assim, de uma forma não muito bem definida. E por isso que eu até digo que eu vou tentar falar sobre ele aqui nesse vídeo, tentar fazer uma resenha. Porque eu não, acho que eu não consigo exprimir muita coisa sobre ele, assim, o que eu senti, o que eu passei, mas eu vou tentar, como uma forma de tentar esclarecer um pouquinho mais sobre esse livro, que muitas pessoas têm opiniões divididas, confusas. Então eu vou tentar explicar o meu ponto de vista. Antes de começar, aproveita, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, dê o seu like, compartilha com seus amigos. E eu vou deixar aqui na caixinha de descrição também o link da Amazon para este livro aqui, se vocês quiserem adquirir. Eu li o meu em e-book quando entrou em promoção. E é isso, então vamos lá. Vou colocar aqui também, junto com o Tuque e a Capitu, para deixar a telinha, para eu não precisar ficar mostrando. Socorro! Fica aí. Já já apaga a tela e fica assim em branco, não vai fazer sentido, mas enfim. Bom, eu li esse livro muito por indicação da Pã Gonçalves, né? Eu acho que todo mundo que acompanha o mundo literário conhece a Pã Gonçalves, e quem não acompanha, então eu vou explicar que ela é uma grande booktuber. Eu gosto muito das leituras dela, assim, eu me identifico muito com o estilo de leitura dela, e ela amou esse livro, então eu resolvi que eu queria ler já, o título já me chama atenção. Então é isso, aproveitei uma promoção e me aventurei. Então, antes de tudo, eu preciso falar que esse livro ele tem muitos gatilhos, né? Ele fala sobre depressão, tem um episódio de suicídio, ele fala sobre abuso, assédio sexual. Então, se você tem algum problema, se você acha que algum desses assuntos é um gatilho para você, tome cuidado na hora da leitura, né? Eu acho que é um livro que tem que ser lido, assim, para maiores de 18 anos, não sei, pessoas que tenham mais uma formação aí psicológica, um amadurecimento, né? E esse livro, ele divide opiniões justamente por isso. Não é todo mundo que gosta dele. Que nem a Pã Gonçalves falou no vídeo dela, eu também penso igual, assim. Se você gosta desse livro ou não, vai depender muito se você se identifica com alguma coisa ou não que é contada na história, assim, né? Bom, a autora desse livro é a Sally Rooney, ela é irlandesa, ela tem minha idade, então ela já é legal, assim, porque se passa na Irlanda, né? Eu nunca tinha lido, eu acho, um livro que se passa na Irlanda. E sobre o que é o livro, né? Sem mais enrolações. O livro vai contar a história de dois amigos, a Marianne e o Connell. Eles se conhecem, eles estudam na mesma escola, só que acho que eles estão no último ano do ensino médio. Eles se conhecem, na verdade, porque a mãe do Connell trabalha como faxineira na casa da família da Marianne. Mas eles não são amigos, eles se conhecem da escola porque eles estão na mesma turma, e eles meio que só têm contato quando o Connell vai buscar a mãe da Marianne, vai buscar a mãe dele no trabalho, na casa da Marianne e tal. E eles acabam se identificando de certa forma e se envolvendo. Só que eles se identificam meio que por trás dos panos, assim. Na realidade, o Connell, ele é uma pessoa popular na escola, ele é jogador do time de futebol, ele é dos populares e tal. E a Marianne é uma pessoa considerada é aquela coisa, né, da menina nerd, isolada, que não tem amigos, que é uma Zé Ninguém na escola, né? Bem aqueles estereótipos ensino médio. Então eles acabam se envolvendo na vida fora da escola, mas ainda na escola eles mantêm um papel de que não se conhecem, não se falam, nem se olham nos corredores da escola. E assim, esse é um livro que eu já falo pra vocês, eu comecei amando o livro, e depois, em certo ponto, eu já não sabia mais se eu gostava. Chegou um ponto do livro que, na verdade, eu virei e falei, eu odeio esse livro. Mas assim, é um livro que faz a gente refletir muito devido a como ele é um livro cru, assim, como ele é visceral, como ele mostra muito a vida como ela é. Por exemplo, nessa relação do Connell com a Marianne, a gente começa a ver essas coisas
do Conan não querer que saibam da relação dele com a Marianne, ele se preocupa muito com o que as pessoas vão pensar dele, com a opinião do mundo exterior. E aí você fica, nossa, né? A gente vê muito isso em filmes adolescentes e tal, mas sempre tem aquela reviravolta e tudo mais, e todo mundo fica junto, nananã. Mas esse livro, ele não tem o objetivo disso, de ser um conto de fadas, que a gente já sabe qual vai ser o final. Não, ele é muito cru, ele é muito a realidade, é muito o que a gente vê mesmo na prática, na vida real. E o tempo passa, a gente acompanha esse relacionamento deles, eles se formam na faculdade, no ensino médio e vão para a faculdade. E eles acabam indo para a mesma faculdade também, e lá meio que os papéis se invertem, no sentido de que o Conan começa a se sentir mais perdido, isolado, e parece que a Marianne começa a se encontrar. Mas é aquela dúvida, será que é isso mesmo que está acontecendo? Porque a Marianne, na época de escola, ela tinha a sensação de que a vida dela estava acontecendo em outro lugar, de que ela não pertencia àquele lugar. E o Conan já vivia uma situação confortável, mas na visão dos outros. Por dentro ele tinha os questionamentos dele, que a gente só fica sabendo por causa do livro, que a gente conhece, né? E mais uma vez aquela questão de que o exterior, o que as pessoas passam, não necessariamente é o que está acontecendo, assim. Isso é uma coisa que a gente sente muito, assim, lendo o livro. Eu, pelo menos, senti, né? Os dois, eles pareciam ver um no outro aquilo que faltava para eles, sabe? Essa é a impressão que eu tinha na história. A Marianne, ela era uma pessoa muito segura de si para ela mesma, mas para o mundo exterior ela era muito insegura e achava que não merecia, se diminuía muito frente aos olhos das outras pessoas. Então eu acho que ela via no Conan aquela imagem da pessoa segura, popular, que se sente bem e se vê em um local que pertence àquele local, que se sente confortável. E já o Conan, eu acho que ele via na Marianne a segurança pessoal que faltava para ele, sabe? Como se o Conan fosse seguro e confortável frente ao mundo exterior, mas por dentro ele fosse inseguro e ele, de certa forma, via isso na Marianne, que faltava nele, assim, o amor próprio, vamos dizer, mais ou menos. E a Marianne via no Conan esse confortável com o mundo exterior e ela mesma era segura de si, assim, mais ou menos o que eu acho que cada um enxergava no outro, e eles tinham esse sinergismo, assim, uma relação de certa forma que eles se encontravam, se sentiam confortáveis um com o outro, apesar de para o mundo exterior eles passarem uma imagem que a gente vê que não é realmente o que acontecia dentro deles. Eu acho que um conseguia ser sincero com o outro, eles sentiam que eles podiam ser eles mesmos. Voltamos com a imagem. E eu acho que em certo momento você começa... Eu, pelo menos, nesse momento da história, eu tava amando a história, eu tava entendendo, e eu tava me identificando de várias maneiras, assim, seja com posicionamentos e pensamentos do Conan, ou sentimentos e pensamentos da Marianne, a forma que eles se sentiam. Eu gosto muito das reflexões que eles faziam, as conversas que eles tinham, e até mesmo eles falam de política no livro, que é um assunto que eu gosto, assim, e aí meio que a gente vê o posicionamento deles. Então eu tava gostando muito das reflexões e da realidade da história, né? Depois os papéis, como eu disse, eles vão para a faculdade. A gente continua vendo, de certa forma, fragmentos dessa dependência que um tem com o outro. Acontecem algumas coisas aí entre eles que acaba mudando um pouco a relação, mas não vou contar porque isso aqui é sem spoilers. Mas muito do que a gente vê nesse relacionamento deles é a interferência do meio externo. Porque a Marianne, eu vejo que ela tinha um posicionamento de... Apesar dela ser uma pessoa que confiava nela mesma, o mundo externo meio que minava ela e dizia que ela não era merecedora, ou isso e aquilo. Então ela se sentia diminuída pelo meio externo. O Conan, o meio externo, assim, o medo do julgamento das pessoas era uma coisa que minava ele. Ele tinha um medo do julgamento, a Marianne já recebia esse julgamento, e esse exterior, então, eu vi que influenciou muito na relação deles.
E fora isso, outra coisa que é o exterior é a dificuldade que eles tinham de comunicação entre eles. Também foi uma coisa que tinha vontade de chacoalhar, assim, eles no meio da história, sabe? E isso é uma coisa também que a gente fica pensando bastante enquanto tá lendo o livro. O que me incomodou no livro, que eu falei, em algum momento eu parei e falei, eu odeio esse livro. E o que fez eu me sentir dessa forma foi que eu comecei a refletir e eu pensava que a Mariane, ela se diminuía tanto e aí ela chega a passar por cada coisa, assim, que eu falava assim, gente, não é possível, sabe? Eu senti que o livro tava indo pra um rumo da mulher ser a coitada e que tá passando por tudo e que ela... Sério, assim, o tanto de carga emocional que ela mesma se colocava, em situações que ela se colocava, assim, de se maltratar mesmo, sabe? Eu lembro daquela frase de as vantagens de ser invisível, de cada um tem o amor que acha que merece, me parecia que ela aceitava tanta coisa, assim, que me doía por dentro, sabe? Ver o quanto que ela... Eu falava, sabe, não. E aí eu fiquei com a impressão de que o Connell tava sendo como, o homem que tá levando tudo melhor e a vida dele tá indo pra um caminho melhor e de certa forma isso me incomodou muito, assim, sabe? Meio que essa relação homem-mulher e o que cada um tava levando dessa relação. Mas depois o livro continua, não parei de ler. E é isso que o livro traz, assim, muito. Não tem uma mocinha e um mocinho, um príncipe e o final viveram felizes para sempre. Eu não vou falar do final. Na verdade, o final é uma coisa que é vida real, assim, sabe? Não tem muito... Isso não quer dizer que eles vão terminar, que eles vão se separar ou que eles vão ficar juntos ou nada do tipo. É simplesmente... Não tô dizendo nada que vai acontecer, mas é como uma vida seria, assim, sabe? Eu acho que era o caminho natural das coisas. E também não é um final, nossa, fechou, sabe? Mas então eu continuei a leitura do livro, passando essa parte, essa reflexão. Quem me acompanhou nos stories viu que eu falei, gente, acho que eu tô odiando esse livro. Mas você continua a história e você vê que a intenção da autora é realmente mostrar isso, sabe? Pessoas normais, a vida como ela é a realidade. Não tem mocinhos, não tem vilões, não tem um príncipe encantado que vai salvar tudo, uma princesa indefesa ou uma mulher empoderada que vai resolver tudo. É simplesmente a realidade, sabe? Ela não pretende mostrar pessoas perfeitas, personagens perfeitos que nunca erram, que muitas vezes é a expectativa que os leitores geram em cima desses personagens, né? De serem pessoas perfeitas, que vão ser resilientes com tudo e vão vencer tudo, e que não vão errar e que não vão atingir os outros. Não, são pessoas normais. E a gente é assim na vida e a gente passa por essas coisas. Então, em certos momentos até foi um gatilho emocional pra mim, assim, pensar algumas reflexões que eu já tive na vida, mas que é uma coisa que faz parte da nossa vida, sabe? Eu acho que se você se identifica com isso, com as conversas e com os momentos que eles vivem, você acaba gostando do livro. E se você não se vê em nenhum momento ali, eu acho que você não gosta. Por isso que eu acho que as pessoas são muito divididas, assim. Por mais que eu acho que todas as pessoas têm os seus próprios conflitos internos, nem todo mundo vive experiências semelhantes a essas. Às vezes as pessoas vivem coisas muito diferentes e nunca passaram para pensar por esse lado, assim, sabe? De certa forma, conforme o livro vai passando, você vê a situação deles e você pensa, isso justifica ou isso não justifica. Mas nem tudo tem um propósito final, entendeu? Eu acho que isso é muito o objetivo do livro, assim, não interessa o final do livro. O que interessa é o caminho, é o trajeto, é a leitura que a gente faz ao longo da trajetória deles, né? Tudo aquilo importa, cada passo importa. O final mesmo não é a coisa mais relevante que tem pro livro. Essa dúvida que eu tive no meio do livro, se eu gosto ou não, porque eu comecei amando e no meio do livro eu simplesmente tive um colapso, odeio. Depois eu terminei a leitura, se você for lá no meu Instagram, eu não sabia o que falar sobre o livro. Na verdade, pra mim, essa dúvida se eu gostei ou não, meio que ela se esvaiu da minha cabeça conforme o tempo foi passando e eu vi que a história não saía da minha cabeça. Pra mim, é isso que importa, é isso que eu procuro na leitura, é sentir, é refletir, é receber um impacto, sabe? E por mais que muitos momentos tenham me incomodado,
Eu sei que não era a intenção da autora fazer um mundo perfeito, fazer personagens perfeitos. E o fato dela ter me feito sentir, refletir. E sim, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Isso me fez recomendar o livro, gostar. É isso que eu procuro, assim, sentir, sabe? Com as leituras. Então não tem como eu saber se você vai gostar desse livro ou não, indicar leia ou não leia. Mas se você se sentiu provocado a realizar essa leitura, eu digo leia. Porque esse livro também nos mostra isso, que as aparências externas, o que a gente vê das pessoas, não é nada com o que realmente as pessoas têm dentro de si, as experiências que ela tem. E a gente não sabe mesmo, né? Aquela questão, a gente não sabe as batalhas que o outro está enfrentando, as coisas que essa pessoa já passou na vida. Então só você mesmo vai saber o que você vai achar desse livro. Só você vai sentir alguma coisa. Cada um é uma experiência diferente. Então não tem como prever. É ler pra saber. Mas mais uma vez eu digo que pra mim o importante foi sentir. Então se você quer sentir, se você quer refletir, ficar com esse pensamento na cabeça, tá aí uma oportunidade. Então acho que foi isso, pessoal. Essa foi a minha tentativa de exprimir em palavras um pouco do que eu vivi com essa leitura. Se você gostou, deixe seu like, me conte aqui nos comentários se você já realizou essa leitura e vamos debater, porque esse é um livro que eu topo debater com todo mundo, assim. Ah, e uma última coisa, eu fiz essa resenha baseada no livro, tem a série, né, que dizem que é muito fiel ao livro, mas a minha intenção era mesmo falar da minha experiência do livro, e agora eu vou assistir a série e depois eu posso voltar para falar com vocês sobre isso também. Tá bem? Então é isso. Me digam aqui se vocês querem ler, se já leram, e venham falar comigo novamente no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. Um beijo, até a próxima!